Olá, hoje a gente vai falar sobre literatura infantil. Vamos pensar em uma definição de literatura. Poderia ser uma expressão artística que se baseia na linguagem. Sim, essa é uma acepção da Real Academia Espanhola de Letras. Pensando nisso, a gente pode dizer que então literatura é arte. Hoje vamos falar sobre literatura infantil, que é arte e são produções feitas para desenvolver a fantasia, a imaginação, a criatividade, a sensibilidade, expandir o conhecimento de mundo e a aquisição de linguagem de um grupo muito importante, que são as crianças, sim? Hoje vou tentar, de algum jeito, analisar umas obras de literatura infantil nas quais vamos fazer foco em um aspecto particular que é a linguagem. Sim, se bem a gente nas obras de literatura pode ver muitos aspectos e analisar como serão os gráficos, o conteúdo, o aspecto didático, a mensagem, tudo isso, nós vamos fazer foco na linguagem, que é um aspecto que para mim é muito interessante e eu como professora de letras, de professora de português, eu acho sumamente interessante e que eu mais faço, né? Analisar a linguagem. Bom, para essa análise eu escolhi 4 obras. A primeira é A Maior Flor do Mundo, a segunda, Marcelo Marmelo Martelo, a terceira, O Beijo da Palavrinha e por último, Chapeuzinho Amarelo. Bom, com a primeira, A Maior Flor do Mundo, essa obra maravilhosa de Saramago, que começa dizendo uma coisa como que ele não sabe escrever para crianças, que ele gostaria de saber como escrever. Bom, quem me dera saber escrever essas histórias, né? É muito interessante, pois a gente, quando fala de literatura infantil, faz foco na questão da linguagem com relação a ter uma linguagem simples, de fácil leitura, para que seja mais próxima às crianças, para que eles possam entender bem claro, possam se sentir à vontade com a obra e entender mais fácil, sim? Tem muitas vezes que a gente pensa que por terem palavras que eles desconhecem ou palavras difíceis, de algum jeito, eles não vão entender. Ele conta a história como ele contaria para outra pessoa que pudesse escrever. Nesse contar a história, ele utiliza a sua forma particular de escrever. Tem palavras que para crianças poderiam ser não tão fáceis ou não são habituais a esse período da vida, mas que é muito interessante como, igualmente, é uma obra lograda, é uma obra consolidada e que é literatura para criança. Então, nesse jogo de eu não sei escrever, mas estou escrevendo, é muito interessante poder trabalhar isso. Pensamos em que muitas vezes a gente diz, não é apropriado, porque a criança não vai entender, e nada mais longe da verdade. Porque a criança, ao estar em contato com uma palavra nova que desconheça, vai começar a conhecer, vai começar a inferir nesse significado, vai tentar pesquisar, descobrir e incorporar uma palavra nova ao seu vocabulário. Então, opinião pessoal e de vários que trabalham com literatura infantil, que é apropriado deixar as crianças ir se aproximando dessa literatura, por mais que a leitura não seja tão fácil de algum jeito considerada. Sim? Então esse é um aspecto muito interessante dessa obra para ver que por mais que tenha uma forma particular de ser narrada e tenha palavras que não sejam habituais para as crianças em um período, é uma obra que se compreende, é uma obra que tem um desenlace super interessante e que
as crianças entendem. Bom, passamos para a segunda obra, que é Marcelo Marmelo Martel. Nessa obra é interessante a questão do significado, do valor das palavras. O interessante é que a autora, Ruth Rocha, vai trabalhar com uma linguagem bem simples, com palavras fáceis, para que a criança possa compreender, mas o que entra em jogo é o valor das palavras, essa convenção social que não é natural entre o signo e o significante e o significado. Tudo isso que a gente dentro da linguística vai trabalhando, a gente conhece, esse questionamento das crianças com essa relação, com essa convenção social. Então, além da forma que se trabalha com as palavras ou a narrativa, é interessante como esse significado vai cobrando mais valor. O valor de cada palavra, como uma sociedade nomeia as coisas e como essa criança aprende a refletir sobre a própria língua. A gente pode ver na conclusão da obra como os pais são muito importantes nessa aquisição da linguagem e na reflexão, essa meta-reflexão sobre a própria língua. E com esse apoio, ele pode ir enriquecendo seu vocabulário. Então, esse é um aspecto muito interessante, que eu acho muito interessante e que eu gostava de refletir agora. Bom, a seguinte obra, O Beijo da Palavrinha, é uma obra maravilhosa, muito emocionante, diria eu. A parte que tomamos para trabalhar é a questão do valor do signo linguístico, a questão do como é trabalhado uma palavra em uma obra, como essa personagem vai dar todo um matiz linguístico a essa palavra, todo o valor que ela vai carregar e tudo o que significa mostrar uma palavra, essa associação entre a palavra escrita, a letra, cada uma das letras com esse valor, esse significado, é sumamente interessante e importante para trabalhar, para ver como as palavras têm peso. E como essa palavra vai ser a base ou o mais importante de toda a obra. Com uma palavra, como essa palavra pode transmitir muitas ideias e como pode significar o que para uma pessoa é uma coisa e para outra é outro. No caso do menino, que todos pensavam que ele ia desenhar o mar e ele escreve a palavra e associa a palavra com o mar. E por último, a última obra é Chapeuzinho Amarelo. E aí, por último, podemos ver eu tirei uma questão que é como as palavras se transformam nessa obra, por exemplo, o lobo que se transforma em bolo, essa brincadeira da transformação da palavra e que muda todo o sentido dessa obra. Esse medo que ela tinha ao se transformar essa palavra em outra, já deixa de ter medo e vai fazer algo que seja mais normal, mais cotidiano e é engraçado. Bom, esses foram alguns aspectos que a gente poderia trabalhar e ver dentro dessas obras. Muito obrigado pela oportunidade de trabalhar com isso. Espero tenham gostado e tenham conseguido compreender nesse tempo tão breve alguns aspectos mais importantes que eu gostava de poder contar. Muito obrigado e até a próxima.